tema é destino e livre-arbítrio. Então, veja. A gente vai começar lembrando uma parábola. Uma parábola que Jesus contou quando ele esteve aqui entre nós. Essa parábola é a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, acredito, já ouviu falar, né? Na parábola do bom samaritano. Jesus estava reunido, né, com os seus discípulos e o público, e ele contou essa história, porque todas as vezes que Jesus queria dar uma informação, ele sempre contava através de parábolas, né? E, inclusive, os discípulos perguntavam a ele, por que sempre falas por parábola? Aí ele dizia, porque eles não entendem. Vocês entendem, mas eles não. Então, porque o público, né, nós, que muitos estávamos lá naquela época, ainda não entenderíamos muita coisa, como até hoje, ainda nem entendemos muita coisa do que Jesus falou, né? Então, nessa parábola, está no Evangelho, capítulo 15, item 2. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado. Então, os ladrões roubaram ele e maltrataram muito, deixaram ele lá estirado no chão, foram embora. Depois de um tempo, passou, isso é a parábola, né? Passou um sacerdote, olhou e seguiu adiante. Depois de um tempinho, passou um levita, que também olhou e passou adiante. Por fim, veio um samaritano. Os samaritanos eram considerados, assim, seres mais inferiores, né? Não tinham o prestígio que os outros tinham. Então, o samaritano viu o homem, desceu do cavalo, cuidou do homem, né? Colocou remédio nas feridas dele, pegou ele, botou no cavalo e levou ele até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele entregou ao hospedeiro 2 denários, que era a moeda da época, e disse, faça o que for preciso por ele. E se você gastar além desses 2, quando eu voltar, eu recomponho. Quer dizer, eu ponho novamente o que você gastou. Ou seja, mas por que a gente está falando, a gente resolveu chamar essa parábola, colocar essa parábola no início de um tema como destino e livre-arbítrio? Observem, a gente vai destrinchar isso ao longo da conversa, mas observem que foram 3 personagens. Dos 3 personagens, 2 escolheram passar e não fazer nada. E um escolheu ajudar. Então, fiquem com isso aí na cabeça. No Livro dos Espíritos, na questão 843, nós vamos encontrar o seguinte. Kardec pergunta, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí os espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, quer dizer, a de agir, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, veja, já fica mais claro que todos nós temos livre-arbítrio, certo? O que é que isso tem a ver com a parábola do bom samaritano? Fiquem aí meditando, mexendo aí na cabeça para ver se a gente chega a isso, né? Mas veja, qual é a nossa condição aqui na Terra? Nós somos espíritos imortais, já tivemos várias existências, essa certamente não será a última, e nem foi a primeira, né? Recebemos, quando fomos criados, recebemos inteligência e livre-arbítrio, e até hoje ainda estamos na Terra, um planeta de expiação e provas. Então a gente pensa, né? E eu estava lá no tempo de Jesus, é bem provável que estivéssemos lá, no tempo dele, escutando tudo aquilo que ele dizia e a gente não se apercebia. Entrava no ouvido e saía no outro. Por isso que ele achou tão importante colocar as parábolas, porque aí a gente guardaria a história, e ele disse, quando eles estiverem mais amadurecidos,
eles vão pegar essa história e vão descobrir o que é que tem essa história, ou seja, qual é o fundo moral daquela história que ele contou. Isso acontece com todas as parábolas de Jesus. Aí então a gente vai vamos primeiro dar uma definição, né? Já que a gente vai falar em destino e livre-arbítrio, vamos ver o que é uma coisa e o que é a outra. O que é o destino? André Luiz, vocês sabem que André Luiz tem aquela coleção de livros, né? Chamada A Vida no Mundo Espiritual. E André Luiz diz, num dos seus livros, que é E a Vida Continua, ele diz o seguinte: o que é o destino? Ele diz assim, ó, é a soma de nossos próprios atos com resultados certos. É a soma dos nossos próprios atos com resultados certos. Recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Então, isso é o destino. Certo? E o que é o livre-arbítrio? Aí a gente foi lá em Obras Póstumas e pegou quando Kardec diz assim, ó, é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para seu adiantamento. Então a gente vê aí duas coisas, né? O destino, que ele é consequência dos nossos atos, e o livre-arbítrio é justamente aquela possibilidade que a gente tem de escolher entre dois caminhos. Então, se eu não fosse, como a gente leu, né? Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas, né? Marionetes que Deus e as potências superiores ficariam mexendo na gente, né? Então, nós não teríamos nenhum mérito em nada que fizéssemos, porque era outro que estava fazendo por nós. Então, por isso que Deus, quando nos criou, Ele nos fez simples e ignorantes, mas fez questão de nos dar a inteligência para a gente poder usar e o livre-arbítrio para a gente poder escolher. Então, o destino, nosso destino, é viver e progredir através da reencarnação. O nosso destino é viver e progredir através da reencarnação, da oportunidade da reencarnação. Não sei se ele vai ficar. Bom. Então, a gente está, todos nós aqui, né, estamos reencarnados numa nova existência e uma nova oportunidade que Deus nos deu para que a gente pudesse utilizar o quê? A inteligência e o livre-arbítrio. Ou seja, o nosso destino, né, o nosso objetivo final é a evolução espiritual. E a gente só vai conseguir essa evolução através do nosso esforço. Porque ninguém, por mais que nos ame, vai conseguir evoluir por nós. Esse aí é um trabalho nosso, né? É o trabalho de cada um. Então, mas a gente vem aqui para a Terra de qualquer maneira. Como é que isso acontece, né? Por que eu nasci nesta família e não naquela outra? Por que eu tenho esses pais? E por que eu tenho esses irmãos e não aqueles outros que eu gostaria? De repente, será que lá na espiritualidade, de repente os espíritos dizem assim, peraí, Sônia vai precisar reencarnar. Aí então vamos ver, vamos botar ela lá em qualquer canto para que ela faça a tarefa dela. Tudo na espiritualidade tem planejamento. Tudo. E existe um que se chama planejamento reencarnatório. Ou seja, nós escolhemos ou aceitamos aquilo que os nossos benfeitores têm para nós. Então vejam, no livro Missionários da Luz, para a gente entender como é que funciona essa história do livre-arbítrio, né? No livro Missionários da Luz, tem vários casos
num capítulo, o capítulo 12, que fala assim, preparando experiências, ou seja, são espíritos que estão se preparando para reencarnar. E aí, André está com o instrutor dele, né? Quando chega um espírito feminino. Esse espírito era Anacleta, é o nome do espírito. E aí ela vai e conversa com o instrutor. E o instrutor pergunta a ela, e aí, está tudo pronto? Aí ela diz, está. Aí ele diz, você tá satisfeita com o seu programa? Ela diz, estou. Está do jeito que eu queria. Vejam só, né? Quer dizer, o espírito chega e diz, um superior pergunta, você está satisfeito com o seu programa? Aí o outro que vai reencarnar diz, estou satisfeito. É isso mesmo que eu quero. Aí André vai e diz assim, nós vamos orar, né, para que eu estou contando por alto, viu gente? Porque a história é muito bonita, mas tem o livro que vocês podem ver depois. Mas você vai reencarnar assim, você está querendo mesmo? Ela, sim, eu quero, eu preciso. Eu tenho uma tarefa para fazer. E ela, depois de falar com o instrutor, ela sai. Aí André ficou curioso para saber qual era a história daquela mulher, daquele espírito, né? Aí o instrutor diz assim, Anacleta, na existência anterior, ela casou com a pessoa que ela queria, essa pessoa era rica, ela teve tudo que quis, recebeu 4 filhos, 3 homens e uma mulher, então ela tinha uma família bonita, unida, né? E que tinha tudo para dar certo. Só que o pai, o instrutor contando isso para André, né? O pai era muito rígido. Então, as crianças, os jovens, tinham hora para sair, tinham hora para chegar, saber com quem sai, saber com quem vai ficar se eles não estivessem. O pai era muito cuidadoso com a educação dos filhos. E isso fazia dele um homem muito rígido. É assim. Na verdade, se a gente for um pouquinho mais para trás, né, não precisa nem ir muito, mas, por exemplo, na minha geração, e eu estou com 74 anos, na minha geração, os pais, bastava olhar para a gente assim, e a gente já sabia o que ele estava querendo dizer. Né? Então, se ele dissesse pau e a gente visse que era pedra, a gente tinha que dizer que era pau. Né? Então, era uma coisa interessante. E mais interessante ainda era a educação que eles nos davam. Eles tinham muito cuidado, né, com a nossa educação. Aí, eu acho interessante porque às vezes quando a gente saía com eles, aí meu pai dizia assim, olhe, se alguém oferecer alguma coisa a vocês, não aceitem. Às vezes a gente chegava nos lugares, aí o povo dizia, olha, você quer um bombom? A gente doido para pegar aquele bombom, mas o pai estava lá, olhava para a gente, não, muito obrigada, está tudo bem. Então, era assim, né? E esse pai rígido, que muitos de nós conhecemos, né? Porque fez parte da nossa história, era o mesmo pai da história que a gente está contando agora. Só que a mãe era diferente. A mãe achava que o pai era muito rígido com os filhos. E aí, o que é que ela fazia? Quando eles se tornaram jovens, ela fazia, o pai dormia, ela abria a porta, mandava os filhos embora para passear, com quem eles quisessem e onde eles quisessem. Ela não procurava saber de nada, só pensava, coitadinhos, o pai é tão rígido, eles precisam se divertir, são jovens, né? Tem que ir para festas, tem que ir para badalações, né? Tem que conhecer o mundo, enfim. Ela pensava desse jeito. Mas ela, como toda mulher do passado, não se atrevia a dizer nada para o marido, né? Era aceitar e balançar a cabeça. Ok, tudo bem. Então, ela deixava ele dormir. Quando ele dormia, ela deixava os filhos, os 4, irem para as festas e para onde eles quisessem. Só que esses 4 espíritos eram espíritos muito inclinados ao mal.
e tinham reencarnado naquela família justamente pelo pai. Porque o pai ali é que ia dar o freio que eles precisavam. O pai é que ia botar eles no caminho reto. Mas a mãe tinha que ajudar, mas a mãe não entendia, não entendeu isso e fez o contrário. Então esses jovens desencarnaram, estou contando muito rápido, esses jovens desencarnaram muito cedo, porque foram para as drogas, foram para as bebidas, foram inclusive para a prostituição. E eles desencarnaram cedo, antes dela. Quando ela desencarnou, que chegou na espiritualidade, ela procurou pelos filhos e não achou. E depois de um tempo, ela insistindo em perguntar pelos filhos, foi dita a ela que os filhos estavam no umbral. Por tudo que eles tinham feito de errado na existência anterior, eles estavam no umbral. Então, ela ficou muito preocupada com isso e disse, como é que eu faço, né, para tirar meus filhos desse local? É a mãe falando. E aí disseram para ela, não, você vai ter que esperar que eles se arrependam, que eles estejam em condições de serem resgatados desse lugar onde eles estão. Então, ela disse, então eu quero trabalhar no umbral. E ela passou 30 anos trabalhando no umbral, para poder resgatar os 4 filhos. E naquela época, naquele momento em que ela falava com o instrutor, era exatamente porque os filhos já tinham sido retirados do umbral, estavam num posto de socorro, esperando a reencarnação. Mas ela, como mãe, tinha que ir primeiro, né? Então, sabe qual era a condição que ela teria? Aí o instrutor disse, ela escolheu. Ela, quando chegou aqui, que percebeu o que tinha feito, ela escolheu a próxima existência. Ela vai ser pobre, vai casar com um homem sem recursos, vai ficar viúva cedo, porque não soube aproveitar a companhia do marido, então vai ficar viúva cedo, e vai ter os 4 filhos, sendo que um filho será paralítico, 2 terão problemas mentais, e somente a moça estará em condição de ajudá-la nessa tarefa. Aí diz, mas puxa vida, que coisa, né? Como é que alguém pede uma coisa dessa e ainda diz que está satisfeita por que vai acontecer? É porque quando a gente chega lá, que a gente olha o que a gente fez, a gente percebe como a gente usou mal esse livre-arbítrio, essa escolha que a gente tem dos caminhos, aí a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, a gente quer recuperar aquilo. A gente quer resgatar aquilo. A gente quer pagar, de alguma maneira, aquilo. E aí é quando vem o planejamento reencarnatório. Quando o espírito, como Anacleta, tem condição, porque, vejam, trabalhou 30 anos no umbral. Então, era um espírito que estava bem preparado. Quando o espírito tem condição de escolher o próprio destino, ele diz, eu gostaria que fosse dessa maneira. Se ele não tem condição, ele conta com os benfeitores. E os benfeitores dizem para ele, olha, ficou programado isso aqui para você. É isso que você vai poder fazer. Então, na verdade, nós estamos aqui na Terra, não estamos ao acaso e nem estamos no lugar errado. Foi olhado com muito cuidado onde cada um de nós reencarnaria. E também foi visto com muito cuidado até onde nossas forças iriam para aguentar as coisas que nós teríamos aqui. Então, vejam. Aí vocês têm uma ideia da escolha, né, do livre-arbítrio. Eu escolho e, portanto, eu não tenho por que reclamar estando aqui na Terra. Porque todos nós que aqui estamos, ou escolhemos, ou aceitamos a escolha que foi feita para nós.
Então a gente vê aí, se todos nós temos esse planejamento reencarnatório, todos nós temos aquelas linhas mestras, né? Então, olha, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Quem lê esse livro vai ver, em outros casos, que o espírito que vai reencarnar pergunta assim, quantos anos eu vou ter na Terra? Aí os benfeitores dizem, 70 anos, 80 anos, 100 anos. Aquele é o tempo que é dado para aquele espírito, para que ele possa refazer, reeducar, resgatar, expiar, mas também construir. Porque já que nós perdemos muito tempo, então vamos aproveitar cada existência, não apenas para resgatar, pagar o que eu fiz antes, mas também para construir. Porque aí, se eu pago e construo, eu estou dando um passo à frente, né? Jesus sabia que ia ser muito difícil para nós, pela nossa evolução espiritual, nós enfrentarmos tudo aquilo que um planeta de expiação e provas como é o nosso, iria nos trazer. E ele disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu venci o mundo. E em outro momento, ele disse assim, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então aí a gente vê o quê? A justiça, a misericórdia, né? E aquela esperança nossa. Por mais que a gente já tenha feito coisas equivocadas nas existências anteriores, e que talvez ainda estejamos fazendo nesta, não estamos relegados ao umbral, não. Porque Jesus disse que todos nós poderíamos fazer o melhor. Porque nós teríamos, né, o conhecimento. E hoje a gente tem muito mais por conta da doutrina espírita. A gente tem muito mais conhecimento. Aí, Jesus diz essas duas coisas, né, que já dá para a gente aquela esperança. Puxa, eu não vou me prender ao passado. Nem o passado remoto, outra existência, nem o passado nessa existência, que eu posso ter feito coisa errada. Mas não vou me prender a isso. Porque se eu me prender, eu não avanço. Então, vamos olhar o passado como lição, para a gente não fazer de novo. E vamos olhar o amanhã como algo que vai depender da gente. E ainda não chegou. Então, qual é o nosso tempo? Hoje. Hoje que a gente tem que decidir qual o nosso destino. Hoje, nós que temos que decidir usar bem o nosso livre-arbítrio. Paulo de Tarso, né? Paulo dizia assim, pondo de lado todo o impedimento, corramos com sabedoria a carreira que nos está proposta. Vocês sabem que naquele tempo não tinha correio, né? Nem tinha celular, não tinha nada. Então, as cartas que Paulo escrevia eram mandadas por um mensageiro para outra cidade, que eram as instruções, as orientações de Paulo para uma igreja que estava se formando. Então, neste caso, ele está mandando para uma igreja que estava com problemas, ele está dizendo assim, olha, pondo de lado todo impedimento, corramos com sabedoria a carreira que nos está proposta. Mas que impedimentos são esses? Por sermos espíritos ainda falidos e falíveis, mas a gente chega lá, né? Porque Jesus disse que a gente chega, e tem uma música aí que diz que eu sempre gosto de lembrar que um dia a gente vai ser anjo, né? Então, vamos confiar, vamos em frente. Quais são os impedimentos que Paulo falava? Que a gente pudesse vencer esses impedimentos para alcançar a nossa evolução espiritual. Orgulho. Um impedimento. Orgulho. Sou melhor do que todo mundo. Faço as coisas melhor do que qualquer um. Né? Eu tenho sangue azul, que ainda não foi provado que existe sangue azul, né? Mas eu tenho sangue azul. Né?
Orgulho, um impedimento. Qual é o outro impedimento? Egoísmo. Tudo tem que girar em torno de mim. Eu sou o ponto central do universo. Então, tudo tem que correr de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu determino. Egoísmo, querer tudo para si, né? E tem outro também que chama-se comodismo. Sabe aquele comodismo assim, que a gente diz assim, hoje eu estou muito cansada, eu vou deixar para amanhã, né? E a gente nem sabe se o amanhã vai chegar, né? E é por isso que a gente diz que o tempo da gente é hoje. Mas o comodismo, essa mania que nós temos de deixar tudo para depois, a gente deixa, inclusive, a nossa vida espiritual. A gente prioriza as coisas da matéria e não prioriza as coisas do espírito. E, no entanto, a pátria para a qual nós vamos voltar é a pátria espiritual. E com ela, e quando nós formos para lá, a gente não vai levar carro, casa, roupa, não vai levar nada. A gente vai levar aquilo que a gente tem dentro, ou seja, as nossas virtudes. Então, qual é o nosso grande trabalho hoje? Hoje, o nosso grande trabalho, o maior empenho que nós temos hoje é usar bem o livre-arbítrio. Para que a gente possa ter um destino melhor amanhã. Quem não gostaria de ter uma vida mais tranquila, junto das pessoas que a gente ama, né? Uma família harmônica. Quem não gostaria de ter? Mas para isso a gente tem que trabalhar hoje, para poder chegar amanhã. Aí, por que nós estamos exatamente neste planeta? Que existem muitos, né? Jesus dizia, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, tem muitos planetas por aí. E nós viemos parar num de provas e expiações. Exatamente por isso. Porque nós somos imperfeitos, porque nós temos limitações, porque a gente ainda não se convenceu da realidade espiritual. A gente ainda não se convenceu de que somos espíritos vivendo num mundo material. A gente ainda não se convenceu disso. Então a gente vive muito as coisas daqui. No Evangelho tem um capítulo que fala o homem no mundo e o homem do mundo, né? Então, vocês vejam que é só uma palavra. O homem no mundo é uma coisa. E o homem do mundo é outra, bem diferente. Nós somos homens no mundo. Estamos aqui para desempenhar as nossas tarefas e cumprir as nossas missões. Mas, Sônia, eu não tenho missão, não. Claro que você tem. Todos nós temos missões. A missão não precisa ser uma coisa assim ostensiva, que todo mundo conheça. Olha, tem missões grandiosas dentro do lar. Quantas mães, quantos pais têm aquela missão de manter aquele grupo familiar? É uma missão. Então, a missão não é somente a gente ter um título acadêmico, ou a gente fazer uma obra grande. Não, a missão é aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, se a minha missão é ser dona de casa, eu tenho que fazê-la da melhor maneira possível. Eu tenho que cuidar de meus filhos, eu tenho que pensar na educação deles, eu tenho que lutar para que eles sigam o caminho do bem. Ou seja, desde cedo, eu tenho que olhar meus filhos para ver as tendências que eles têm. Porque se eu perceber que tem um ali que está pendendo muito para o lado do orgulho, eu vou ter que cortar isso. Vou ter que acabar com isso, enquanto ele é pequeno. E como é que a gente faz isso? Cada um vai ver a sua maneira, né? Cada um vai dizer, vai pensar em qual maneira fazer para encaminhar o filho que tem alguma limitação ou uma imperfeição muito grande. Então, veja, estamos aqui porque nós não soubemos usar as outras existências. Estamos aqui porque este é um planeta de expiação e provas que está passando por uma fase agora de regeneração. Estamos entrando na fase de regeneração que não vai ser estabelecida nem tão cedo, né? Vamos botar aí alguns
séculos, né? Vamos ser otimistas, vamos botar alguns séculos aí para que a gente alcance essa questão, né, da regeneração plena. E todos nós, exatamente por termos esse livre-arbítrio e por ele interferir ou ser o ponto-chave do nosso destino, todos nós estamos subordinados às leis de Deus. A gente tem lá os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Ali é a lei de Deus? Sim. Ali está a lei de Deus. Para aquele momento, para aquela época, o que era necessário. Hoje, qual seria o grande mandamento que nós precisaríamos olhar com mais cuidado? Vamos para o Evangelho. Vamos lá. Evangelho, capítulo 11, item 1. Alguém chega junto de Jesus, né, e pergunta para ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e teu entendimento. E aí tens o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está a lei toda e os profetas. Mas depois, nesse mesmo capítulo, no item 2, ele já diz uma outra coisa, que também é muito importante. Ele fala na regra áurea. O que é isso? O que é a lei áurea? O que é a regra áurea? Que a gente precisa observar para poder usar bem esse livre-arbítrio e conseguirmos um destino melhor. Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Ou seja, esta é a regra áurea. Essa é a lei áurea. É isso que Jesus pede para a gente agora, nesse momento. Vamos fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para a gente. E como nenhum de nós quer nada ruim para a vida, então não vamos dar nada de ruim para os outros. Porque o bom uso do livre-arbítrio nos traz alegria, felicidade. Mas o mau uso do livre-arbítrio vai nos trazer dor, sofrimento, infelicidade. Então, é uma ferramenta que nós temos, o livre-arbítrio, de uma importância tão grande que se a gente souber usar, a gente vai evoluir muito mais rápido. Paulo, mas tem às vezes, fazendo um parêntese, tem às vezes a gente diz assim: ah, mas eu faço, né, para o outro, eu adoro, inclusive está no Evangelho isso também. Tem alguém ali que está precisando de uma ajuda, eu vou lá e ajudo, mas eu ajudo na frente de todo mundo, para todo mundo ver que eu estou ajudando. Né? E aí todo mundo vai dizer: puxa, como ele é bom, né? Mas que engano dele, né? Porque nós estamos cercados de espíritos e tem alguém que nos olha atentamente todo dia, que é Deus. Aí Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, porque a gente diz assim: não, ninguém vê o que eu faço. Muito enganoso isso, viu? Paulo diz assim, numa outra carta que ele escreveu para outra igreja, ele diz assim: não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá. Imagine, não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Mas a gente tem como saber? Tem como definir o que é bom, o que é que não é? Nós temos a inteligência para isso, né? Que vai nos indicar o caminho. Mas veja, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta interessante. Ele diz assim: onde está escrita a lei de Deus? A gente não falou aqui que a gente tem que seguir a lei de Deus? Tá, a lei de Deus está lá nos 10 mandamentos de Moisés. Mas é só isso? Não, a gente já viu que tem
também a lei áurea, né? Então, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam, na consciência. Ou seja, tudo nosso depende da nossa conscientização. Então a gente tem que lembrar que somos privilegiados por termos recebido o perdão de Deus para as nossas falhas anteriores. Mas como é que é isso, Sônia? E Deus faz isso? Faz, só que Ele faz de um jeito que a gente não se tocou ainda. Ele não pega assim, não, e fez isso, está tudo registrado lá, né? Ele fez isso, fez aquilo. Bom, vamos pegar aí uma borracha, porque Deus é misericordioso, é justo, é bom. Vamos apagar tudinho. É esse o perdão de Deus? Não. Porque tudo aquilo que a gente fez contra alguém. E contra nós mesmos. Nós magoamos, nós ferimos. Nós prejudicamos as pessoas. E aí fica tudo apagado por isso mesmo. E aquele que foi prejudicado, magoado, decepcionado, como é que ele fica? Então, a consciência vai nos dizer, né, que o perdão de Deus se faz através da reencarnação. É a nova chance que Ele dá para a gente. Olha, você errou em todas aquelas lá atrás. Deixa para lá. Está aí na tua consciência. Mas apagada, né? Porque senão a gente não conseguiria viver com tanta coisa. Agora você tem uma nova chance. Aproveite. Faça alguma coisa por você. Porque a gente só pode fazer alguma coisa pelo outro quando a gente faz por nós. E não estou falando de egoísmo não, viu? Eu estou falando o seguinte, eu só consigo escutar bem o outro quando eu me escuto. Eu só consigo aconselhar bem o outro quando eu me aconselho. Quando eu percebo em mim as dificuldades, é que eu posso dizer para o outro, é assim ou não é? Então, a gente só fala daquilo que conhece. E por esse motivo, nós temos, né, assim, a necessidade premente de aproveitar a nossa existência. Esta agora que Ele está nos dando. Muitos que aqui estão, e eu falo no mundo em geral, não vão mais poder reencarnar na Terra. Quando ela se tornar um planeta de regeneração, não vão poder. Porque não vão acompanhar. Espiritualmente, não vão acompanhar a evolução da Terra quando ela for um planeta de regeneração. Então, o nosso grande trabalho hoje é batalhar, no bom sentido, né? Primeiro contra nós mesmos, contra nossos impedimentos, contra nossas imperfeições, para que a gente possa, com isso aqui, trabalhando aqui em mim, eu possa preparar o meu futuro. Porque aí eu vou ter um futuro melhor. E quem sabe, né? Eu pelo menos oro todo dia para voltar para a Terra quando ela for planeta de regeneração. Porque eu sei que vai ser muito melhor, né? Mas para chegar lá, eu tenho que primeiro dar todos os passos que eu tenho que dar aqui. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva diz assim: o uso nobre e adequado do livre-arbítrio, conciliando razão esclarecida e sentimento evangélico, garante o triunfo e a iluminação. Duas coisas aqui importantes. Conciliando razão esclarecida, isso significa o quê? A gente procurar conhecer. Nós temos hoje a doutrina espírita, que levanta aquele véu e que a gente percebe tanta coisa porque ela traz e nos dá. Ela diz que nós somos os donos dos nossos destinos, somos os arquitetos dos nossos destinos. Ela diz que a gente só dá aquilo que tem. Ela diz que nenhum de nós vai para o umbral se não merecer. E ela diz que mesmo assim, lá naquelas zonas mais inferiores,
aquelas mais difíceis, né? Onde estão os suicidas, os homicidas, etc. Maria, mãe de Jesus, está lá, olhando esses espíritos, né? Cuidando desses espíritos. Então, razão esclarecida. Eu não posso dizer hoje que eu não conheço algumas coisas da lei de Deus. Eu não posso dizer hoje que eu não sei que sou espírito imortal. Eu não posso dizer hoje que minha sorte ou meu azar depende de Deus. Eu não posso dizer hoje que tudo que me acontece foi porque Deus deixou, que Deus permitiu ou que Deus quis. Não posso dizer isso. Por quê? Deus só quer o bem para a gente. Ele nos criou para que nós fôssemos felizes. Mas hoje nós temos tanto conhecimento que eu sei que eu não vou me escorar na sorte ou no azar para explicar a minha falta de empenho e de trabalho no momento em que eu estou. Então, sou responsável por mim mesma. Conciliando razão esclarecida, sentimento evangélico. O sentimento evangélico é o quê? É aquela conexão que a gente faz com Jesus, com os amigos espirituais, aquela conexão que faz com que a gente, cada vez mais, a gente saiba que tem alguém nos vendo, lutando por nós e que só quer o melhor para nós. E a gente não precisa nem ir muito longe, muito lá em cima. A gente pode ficar por aqui mesmo. Cada um de nós tem um guia espiritual. Aquele espírito que ficou com a responsabilidade de cuidar da gente a existência inteira. Ele não vai sair. Ele pode até ficar quietinho no canto dele, porque a gente não deixou ele fazer nada. Porque às vezes eles nos mandam intuições e diz, olha, não vai por aquele caminho, não. Aquele caminho ali não vai ser bom, vai por aquele outro. Aí a gente diz assim, eu vou por aquele mesmo. Ou seja, ele deu a intuição e a gente não se. Então esse sentimento equilibrado é aquela fé raciocinada que a gente tem em Deus. Aquela fé que Kardec disse que encara de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então essa educação dos nossos sentimentos é que a gente precisa hoje. Educar o sentimento do amor. Educar a ação de amar. Veja, são coisas diferentes. O sentimento do amor e a ação de amar. Porque amar é fazer alguma coisa. Amor é sentir. Amar é fazer. Né? Isso porque, para a gente fixar, amar é verbo. E todo verbo significa ação. Todo verbo é ação. Acredito que já está chegando a hora, né? Já passou. Ave Maria. Então vamos lá. Falta pouco, né? Falta pouco. Então, quando a gente fala, então, a partir de agora, quando a gente falar em destino e livre-arbítrio, a gente não vai culpar ninguém, viu? Nem pelo nosso destino, nem pelo mau uso do livre-arbítrio. Pelo que nos acontece. A gente não vai culpar ninguém. Deus nos coloca exatamente no lugar onde nós precisamos estar para aprender e, às vezes, para ajudar aqueles que estão ao redor. Nenhuma família é feita ao acaso. Nenhuma. É olhado com muito carinho qual é a família que a gente mais vai aprender. Ou qual é o grupo familiar que mais a gente pode ajudar. E isso tudo é feito antes da gente vir para cá, né? Então, embora seja difícil, complicado, não é fácil a gente mudar, de repente, né, as nossas atitudes e o nosso comportamento, que às vezes até sem perceber a gente ainda é muito egoísta, né, muito orgulhoso. A gente se melindra com muita facilidade, e quando a gente se melindra é porque a gente acha que é melhor, né? Então, até que a gente tire isso tudo de nós, nós estaremos em constante
batalha conosco mesmo. Jesus sabia que não ia ser fácil. Então ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, não interessa em que momento da minha vida eu estou. Pode ser o momento mais difícil, mas Jesus está conosco. Pode ser o momento mais complicado, que a gente não está vendo nem a luz no fim do túnel. Mas se a gente fizer uma coisa simples, gente, Emmanuel diz que é o óleo dos nossos sentimentos, a prece. Na hora que a gente fizer uma prece, que a gente fizer essa prece de coração, né, se ligando ao alto, as conexões que a gente tem, os amigos espirituais, os parentes, e Jesus, Maria, né, o próprio Deus. Quando a gente fizer isso, essa prece, a gente vai se encher novamente de força e de coragem. Então, encerrando, novamente Paulo diz o seguinte: não nos desanimemos de fazer o bem. Não nos desanimemos de fazer o bem. Porque tem muita gente que diz assim: eu ajudo tanta gente, ninguém me ajuda. Ó, isso não é fazer o bem não, tá? Isso aí você está fazendo querendo recompensa. O bem a gente faz sem esperar recompensa. Então Paulo diz: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Olha aí. Pode demorar, mas chega. Pode não ser hoje, amanhã, mas vai ser daqui a pouco. Então, se a gente não desanimar nessa vontade firme que a gente tem hoje com o conhecimento da doutrina espírita, de evoluir, de chegar lá em cima e poder olhar nos olhos do nosso guia espiritual e dizer para ele assim: olha, se eu não fiz mais foi porque eu não percebi, mas eu fiz tudo que eu consegui perceber. Então, esse é o nosso grande trabalho hoje, né? E não desanimar. No livro Fonte Viva, tem quem tiver esse livro em casa, depois vocês leiam. Tem uma mensagem, a de número 119, que o título dela é Eia Agora. Ou seja, não deixe para amanhã não, faça hoje. Não deixe para daqui a 1 hora não, se você tem como fazer hoje, faça. Se você tem como ajudar agora, ajude. Se você tem como escutar alguém agora, escute. Mas escute de verdade. Não fique falando mais do que quem está falando para você, não. É para escutar. Né? Se você tem olhos de ver, no livro Profeta, é de Gibran Khalil Gibran. Ele diz assim: é belo dar quando solicitado. É mais belo, porém, dar sem ser solicitado. Apenas por haver compreendido. Olha aí. E nós temos a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus para nos impulsionar nessa carreira que todos nós temos que correr, que é para alcançar a evolução espiritual. E não desanimar, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que cada um de nós faça a sua parte. Porque a cada um segundo suas obras. Muita paz.